Boa noite a todos. Hoje, dia 29 de agosto de 2020. Hoje é sábado, 7º dia da semana. Agora, tecnicamente, pela Bíblia, já estamos no domingo, porque às 18 horas começou um novo dia, o primeiro da semana. Mas, seguindo o padrão do calendário gregoriano, vamos fingir que estamos ainda no sábado. Então, quero falar hoje sobre o seguinte tema, dando continuidade ao assunto que eu comecei ontem, sobre a família. E como eu disse ontem, eu me concentrei ontem em Colossenses 3:18 em diante, que Paulo sintetiza o assunto da família, concentrando os ensinamentos em cada versículo um ensinamento. E aí eu falei ontem que possivelmente falaria noutra oportunidade, no caso é hoje, sobre o mesmo tema baseado em Efésios. O mesmo assunto que Paulo aborda em Colossenses, ele aborda também em Efésios. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, tratando sobre o mesmo tema da família. Mas hoje eu quero me ater somente sobre o relacionamento do marido e da mulher, o casal, os cônjuges. E aí eu coloquei o seguinte tema: como ter um casamento feliz. E naturalmente eu não vou dar a minha opinião, né, porque isso aqui não é a minha opinião. Eu não me atrevo a dar a minha opinião sobre este assunto, que é um assunto muito delicado e complexo, mas eu vou procurar expor a Bíblia, né? Quer dizer, a opinião do Criador, que na verdade não é opinião, é a verdade, né? Aquilo que Deus fala é que a verdade a respeito de qualquer assunto, e também do casamento. Então, como ter um casamento feliz? Bom, o Salmo 119, ele diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? E aí ele me responde dizendo assim: observando segundo a tua palavra. Então, se alguém me perguntasse como ter um casamento feliz, eu responderia da mesma maneira: observando segundo a palavra de Deus. Porque Deus que criou todas as coisas, as leis que regem todas as coisas, e as coisas só funcionam se seguirmos o manual do fabricante, que no caso é Deus, né? Então, como ter um casamento feliz? Observando o casamento segundo os padrões da palavra de Deus. E aí, por isso que eu estou dizendo, eu não vou dar a minha opinião, mas vou procurar expor aquilo que eu acredito que a palavra de Deus está dizendo. Efésios capítulo 5, eu vou considerar a partir do versículo 21, mas eu vou deixar para comentar o versículo 21 no final, porque eu já vou entrar diretamente no tema a partir do verso 22. São os deveres do homem e da mulher e do marido, que é assim que são chamados aqui no texto. Então diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Aí vem essa palavra aqui, sujeitai-vos, né? Então, eu quero comentar da seguinte maneira: na família, que é uma instituição divina, apesar de que eu disse ontem que o projeto de Deus já não é mais a família, mas sim a igreja. Mesmo assim, Deus não abandonou a família, Ele não revogou a família, né? Ele não proibiu a família, mas Ele sabe que a família enfrentou dificuldades. Satanás conseguiu praticamente destruir a família, e hoje mais do que nunca, por isso que Deus criou como alternativa da família a igreja. A igreja é uma cópia da família. Na verdade, a igreja é a família de Deus, né? Então, existe uma hierarquia aí que nós temos que ter cuidado para abrirmos mão da nossa maneira de pensar condicionada aos valores
da cultura do nosso mundo, né, da nossa nação, seja o que for. Isso é muito difícil, descondicionar a nossa mente da cultura, dos ensinamentos que recebemos, para nos focar nos valores da cultura da palavra de Deus, não? Os valores do reino de Deus. E é o que ele está dizendo aqui, é isso. Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E aí eu quero dizer o seguinte: em tudo que Deus criou existe uma hierarquia. Como a família é uma instituição divina, existe uma hierarquia na família, né? Aquela falácia de que todo mundo gosta de ouvir, quase todo mundo, vamos generalizar também, né? Mas é um engano, assim, olha, vai ser todo mundo igual, né? Todo mundo vai ser igual. Não existe nada igual na criação de Deus. Em todo lugar existe uma hierarquia. Foi Deus que criou, existe uma hierarquia. Então, a família como instituição divina, existe uma hierarquia na família. Se essa hierarquia não for observada, a família vai ser destruída. Que esse é o propósito de Satanás, é esse. Ele tem investido nisso e tem conseguido. Então, aí alguém diz: como assim? Existe uma hierarquia na família? Bom, eu não sei, não foi eu que criei a família, nem as leis que é da família, foi Deus. Mas, assim como existe uma hierarquia na Trindade, que é um outro tema complexo, mas que eu já tenho uma postura sobre isso, existe uma hierarquia na Trindade, né? Hierarquia, a palavra hieron, que significa templo, a escala de autoridades que existe entre os sacerdotes no templo, né? Hierarquia passou a ser uma palavra militar, mas a origem dela é religiosa. Então, na Trindade, eu já tive a oportunidade de dizer outras vezes, existe uma hierarquia na Trindade. Se nós não observarmos isso, não vamos entender a Bíblia. Então, são três pessoas distintas assim. Me ensinaram em teologia e eu acredito que a Bíblia diz isso mesmo. São três pessoas distintas. Distinto significa que um não é o outro, né? São três pessoas, cada qual tendo a sua própria personalidade. Então, o Pai é o cabeça da hierarquia da Trindade, é o Pai. Deus, o Pai. Jesus é o Filho de Deus, está abaixo do Pai na hierarquia, por isso que Jesus sempre obedece ao Pai, né? Jesus sempre obedeceu ao Pai. E abaixo do Filho está o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo, Jesus diz: eu enviarei o Consolador. Às vezes ele diz assim: eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Mas nós observamos, ao ler principalmente o Novo Testamento, que o Espírito Santo está abaixo de Jesus na hierarquia. O Espírito Santo faz o que Jesus mandou que ele fizesse, né? Então, ninguém se escandalize com isso, né? Existe uma hierarquia na Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que devemos ir diretamente ao Filho e não ao Pai, já que o Pai é o maior? Porque o Pai mandou. Ele disse aqui: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A ele eu vi. O Pai mandou o Filho para você resolver lá com o meu filho, não é comigo não. Foi o Pai que decidiu isso. Então, quem quer pular por cima do Filho diretamente ao Pai, está desobedecendo ao Pai, né? Então, a família, na verdade, é uma cópia da Trindade. O marido representa o pai. Aí dá um problema aqui, né? Porque a mulher, geralmente, ela é a representação do Espírito Santo, mas o filho é a representação dos filhos do casal. Só que o filho primogênito, eu creio que no ensinamento da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, isso é revelado, a lei da primogenitura, o filho primogênito, quando assume uma maioridade, ele está acima da mãe, né? Ele é o substituto do pai, e ele acaba sendo a segunda pessoa da família, e não a mãe, né? Quando ele atinge a maioridade. Por isso que Jesus disse: mulher, que teu eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, se nós não entendermos isso, né? Tipo assim, existe uma hierarquia na família. Se nós não entendermos isso, nós não vamos alcançar o padrão que Deus estabeleceu para a família. Porque podemos questionar, naturalmente podemos dizer: ah, mas será que é justo? A mulher está sendo colocada como subalterna, né? Dentro da família. Isso é machismo, né? O correto é a mulher ser igual ao homem dentro da família. Só que nós vamos imaginar a presidência da República. No Brasil tem um presidente. O presidente é até chamado de capitão, porque foi capitão do exército. E o vice-presidente é um general, né?
dentro da patente militar, naturalmente o general está infinitamente acima do capitão. Mas quem tem mais autoridade, no caso, é o presidente, porque a função que ele exerce de presidente lhe dá autoridade funcional, né? Isso aqui, acredito eu, é uma convenção, e sabemos que o general está subordinado ao capitão. O general está debaixo da autoridade do capitão. O general não pode se insurgir, nem se insurgir contra o capitão, porque ele é que é o comandante. Ah, mas o general sabe mais, é mais inteligente, tem mais liderança. Isso não importa. Importa que a função que o capitão exerce está acima da do general. Então, o cabeça da nação é o capitão. O general está sujeito, debaixo da autoridade do capitão. É a mesma coisa na família. A mulher pode ser mais inteligente, ter mais liderança, ter mais capacidade, seja o que for, mas Deus, que criou a família, colocou a mulher como vice-presidente da família. A família é uma instituição, né? Foi criada por Deus, só funciona assim. Se quiser fazer de outra maneira, o diabo vai agradecer, porque ele vai destruir a família por causa disso. Então, a primeira questão aí que Paulo está apresentando, ele diz aí, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo aqui, é esse negócio eu vejo que essas comparações aqui são fortes e elas têm um caráter absoluto. Vamos ver aqui, eu vou citar um versículo que está em 1 Coríntios capítulo 11. Veja como Paulo não estava errando, né, quando ele doutrinou a igreja de Éfeso com aquelas palavras. Assim, ao escrever a igreja de Corinto, ele disse a mesma coisa. Olha o que ele disse em 1 Coríntios 11, 4. Não, 11:3, 1 Coríntios 11:3, diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, né? E o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Cabeça aqui tem um significado de líder, né? Que no hebraico a palavra cabeça é um líder. Eu sempre digo que a palavra líder não tem nem na Bíblia, mas a palavra cabeça significa o líder, o príncipe, o que governa, é o cabeça. Acredito que é Rosh, a palavra em hebraico. Então ele coloca aqui: Cristo é a cabeça de todo homem. Alguém se escandaliza por Cristo ser a cabeça de todo homem? Ou seja, Cristo é o líder, é o que comanda, está acima de todo homem. Alguém se escandaliza com isso? Bom, vamos ver o homem é a cabeça da mulher. Alguém se escandaliza com isso por o homem ser a cabeça da mulher? Ele está na liderança. Aí eu quero fazer um esclarecimento aqui, para não incorrer em fanatismo, por erro na interpretação. Que acredito eu que quando Paulo fala isso, ele está falando da mulher dentro da família, dentro da instituição família, né? Porque lá depois em Gálatas ele vai dizer: em Cristo não existe, né, nem judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, mas todos somos um em Cristo Jesus. Então, como seres humanos, somos todos iguais diante de Deus. Agora, dentro da instituição, por causa de organização, tem que ter organização. Não pode ter duas cabeças na organização, porque senão ela vai ser destruída. Então a família, como organização, dentro da família, é o homem que é o cabeça, né? E a mulher é o vice-presidente, por assim dizer, da empresa, a família, chamada família, né? Nós sabemos que toda a instituição, seja na prefeitura, no governo do estado, ou na presidência do Brasil, se o vice se rebelar contra o titular, vai dar problema, né? Vão acabar destruindo a organização. Então o que o diabo quer fazer é que a mulher se rebele contra a liderança do marido dentro da família, para ele destruir a família. É o que tem acontecido, né? Muito bem, vamos lá, voltando lá no texto. Aí diz lá, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. De novo ele repete, né? Agora estou em Efésios 5:23. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Ele fica o tempo todo traçando um paralelo, uma comparação. Cristo, a igreja, o marido e a mulher. Isso é muito importante, né? Aí ele continua: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo. Alguém duvida que a igreja está sujeita a Cristo? Assim também as mulheres sejam em tudo. Eu fico metendo as palavras. Em tudo. Sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Acredito que a gente pode até abrandar um pouco esse em tudo aqui, né? Porque, como eu disse, na questão dos filhos, quando ele vai falar dos filhos, que ele diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E lá em Colossenses diz: filhos, obedecei a vossos pais em tudo.
Então, fazendo esse trocadilho aqui da obediência dos filhos aos pais, ele aqui em Efésios, ele já faz essa ressalva. Sede obediente a vossos pais no Senhor. Ou seja, o pai crente, que é obediente a Deus, obediente a Cristo, não vai mandar o filho fazer nenhum absurdo, né? Mas se for um pai ímpio, já mandará. Então, acredito que as mulheres sejam em tudo sujeitas, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Esse sujeito aí deve ter essas limitações, né? Que um marido ímpio, que irá exigir alguma coisa ímpia da parte da mulher, acredito que ela deve obedecer primeiro a Deus do que aos homens, né? Porque Deus está acima de tudo, né? E Jesus é o cabeça de todo homem, que me diz aí, né? Então, como ter um casamento feliz? Cada um, mesmo participante da família, né? Eu falei ontem que a família tem vários componentes, fazendo a sua parte que Deus mandou. Se todos fizerem um só falhar, é por isso aí que falhar que o diabo vai destruir a família. Então, essa é a posição da mulher, né? É claro que hoje nós temos, na cultura que eu vejo hoje no mundo, no Brasil em particular, eu acho muito difícil que alguém cumpra isso aí. Acho muito difícil, né? Mas é para prejuízo da própria pessoa, da própria família dela. Porque ela não vai acreditar nisso aqui. Ou então ela vai achar que é injusto, que isso aqui é machismo, ou que o Deus é machista. Foi os homens que torceram a Escritura se tornando machistas. Mas não é nada disso. Isso é a ordem do Criador, né? E como Deus é justo, ele bota um fato pesado em cima do homem também. Vamos ver. A partir do verso 25, ele diz: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então assim mesmo se entregou por ela, né? A comparação é com Cristo, né? Cristo se entregou pela igreja. Ele deu a vida pela igreja. E aí Paulo está dizendo que é dessa maneira que os maridos devem amar suas mulheres. Então, se por exemplo o marido, se ele for na frente da mulher, quem vai pegar a primeira flecha é nele. Ele vai funcionar como escudo, né? Ou a primeira bala é nele. É nesse sentido que a mulher deve estar atrás do marido, nesse sentido, para que ele a proteja. Se ela estiver do lado dele, nesse caso aí, a flecha vai pegar nele e nela. Esse o sentido, é esse. Não é um sentido machista, mas de proteção, já que o marido é protetor e provedor da mulher, né? Então Deus não deixa por menos para o homem, não. Ele falou que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E esse amor aqui é o amor ágape, né? O verbo agapau, aparece no texto, é agapau, o verbo amar. É o amor ágape, que é um amor que é muito mal compreendido, né? A gente tem que viver o tempo todo estudando o que significará mesmo esse amor aqui, o amor ágape, que a Bíblia fala que significa mesmo o quê? A gente vai aprendendo dia por dia o significado desse, porque aí no mundo, né, há muitas, vamos dizer, definições, conceitos a respeito do que é o amor ágape, e naturalmente é muito mal compreendido, né? Começa que o amor ágape não é um sentimento. Pelo menos não começa como sentimento, né? Pode até aparecer sentimento depois. Continuando sobre o dever do marido, vamos ver, verso 26. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Dessa maneira que os maridos devem amar suas mulheres, ou seja, o marido deve estar disposto a morrer no lugar da mulher. Isso aí é possível? É possível, né? Agora, quem é que vai fazer isso? Cada um responda para si, né? Aí diz, para a santificar. Por que Jesus fez isso pela igreja? Se entregou por ela. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Isso aqui é Cristo, a igreja. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso tudo Cristo entregou pela igreja para tornar a igreja dessa maneira, né? Santa e irrepreensível. Aí o Paulo volta à comparação com o marido e a mulher dentro da família. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. E aí eu quero aqui dar uma paradinha aqui no seguinte sentido.
que realmente agora Paulo ele traz uma palavra de esclarecimento, uma chave de interpretação da Bíblia, que quando ele está falando do amor ágape, ele está dizendo que os maridos devem amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Agora ele falou de corpo, né? Não falou da alma, não falou do espírito, ele falou de corpo. Como é que o marido, ou como qualquer ser humano, não ama o seu corpo? Nós amamos o nosso corpo daquela maneira, comendo, né? Quando nós estamos com fome, nós damos comida para o nosso corpo. Quando nós estamos com sede, nós damos bebida para o nosso corpo. Quando nós estamos com frio, nós agasalhamos o nosso corpo com vestimentas. E é esse o cuidado que nós temos com o nosso corpo, né? Eu sei que tenho ouvido muita pregação ao longo dos anos, e houve uma época aí, eu nunca mais ouvi isso, mas houve uma época que saiu até alguma literatura nesse sentido pastoral, né, que dizia assim: olha, você tem que aprender a amar a si mesmo. Você tem que aprender a amar a si mesmo, porque se você não aprender a amar a si mesmo, você não vai amar os outros, né? Porque Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí foi se espalhando esse negócio, né? Você é assim porque você não ama a si mesmo, você deve amar a si mesmo. E aí depois eu li um livro chamado Conselheiro Capaz, Jay Adams. Ele vai na contramão de tudo isso. Ele disse: olha, nenhum ser humano precisa que lhe ensine a amar a si mesmo, porque amar a si mesmo significa isso. Quando você sente fome, você providencia comida para o seu corpo. Quando você sente sede, você providencia bebida para o seu corpo. E quando você sente frio, você providencia agasalho para o seu corpo. Isso é natural. Todo mundo se ama a si mesmo, porque se não se amasse, ia deixar-se morrer de fome, de sede e de frio. Mas não é isso, né, que acontece, porque aquele sentimento de autodefesa, nós fazemos isso pelo nosso corpo porque nós amamos o nosso corpo. Então Paulo está dizendo aqui, esse é o mesmo cuidado que o marido deve ter pela mulher. Assim como ele tem esse cuidado pelo seu próprio corpo, ele deve ter esse mesmo cuidado pela mulher. Aí ele diz aí, assim deve o marido amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Aqui ele dá a chave da interpretação de alguns versículos da Bíblia, né? Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. E aí nós sabemos que eu vou inclusive ler o texto lá, né? Mateus capítulo 22, Jesus fala isso aí, 37. Respondendo ao doutor da lei, né? Fariseus, doutor da lei, interrogou Jesus dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus respondeu, Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Paulo diz: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ou seja, o próximo é a mulher. Assim, o fariseu: o que é o meu próximo? Jesus poderia ter dito: é a mulher. O primeiro próximo é a mulher, porque quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo está dizendo aqui. Então, ama o seu próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo? A pessoa que está mais perto de você é a mulher. Você tem que amar a sua mulher como a si mesmo. Como? Cuidando dela, né? No caso lá do bom samaritano, o bom samaritano pensou as feridas, cuidou das feridas, fez curativo no homem que caiu na mão de salteadores, com óleo e com azeite e com vinho, e depois botou sobre a sua cavalgadura e levou para a hospedaria e custeou o tratamento daquela pessoa. É isso que o marido deve fazer pela mulher, que ele está dizendo aqui, né? É um cuidado assim prático, não é aquela coisa sentimental. Toda vez que sair de casa, diga para sua mulher que você a ama, dá um biquinho nela, um beijinho assim, e sair qualquer picareta faz, né? Malandro e tal, mas cuidar dela, ser responsável, como você cuida do seu corpo, é isso que ele está dizendo aqui. É assim, isso é que significa amar com amor ágape a mulher. Essa é a parte do homem. E aí a gente vai dizendo: como ter um casamento feliz? Bom, a palavra de Deus está dizendo aí. Se a mulher se submeter ao marido
e o marido amar a mulher cuidando dela com responsabilidade, é assim que o casamento será feliz, né? Mas, pelo visto, isso está difícil de acontecer, porque o que a gente vê é que a cultura vai na contramão de tudo isso. É muito difícil, naturalmente, um marido hoje fazer isso, e é difícil também a mulher fazer isso, a sua parte, né? Cada um dos dois pode até dizer, dura este discurso, quem o pode ouvir? Mas foi o que Deus estabeleceu, né? Quem fizer isso, e tem uma coisa, acredito eu que só funciona se os dois fizerem a sua parte, porque se um só fizer, o diabo vai destruir a família do mesmo jeito, não vai acontecer, né? Então, aí Paulo continua assim, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Ali ele fala de corpo, agora ele fala de carne. E nesse caso aqui a palavra corpo é soma, né? Carne é sarques, ou sarque. E aqui é sinônimo. O corpo e a carne aqui são sinônimos. A palavra carne em outros contextos pode significar outra coisa, mas nesse caso aqui a carne é o corpo. Por isso que ele diz, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, ou o seu próprio corpo, antes alimenta e sustenta. Quando diz alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ele não perde a oportunidade de dar o gancho para o Senhor com a igreja, né? Se é que Jesus alimenta e sustenta a igreja. Ele é o provedor, Jesus é o marido. Então, ele é o provedor e é o defensor da igreja. Então, quando a igreja ela esquece disso e começa a buscar a sua provisão e a sua proteção no Estado, nos políticos, nos empresários, de certa maneira ela está cometendo uma espécie de adultério espiritual, né? Não esperando do seu marido, que é Jesus, a provisão e a proteção que ele responsavelmente vai dar. E aqui está dizendo aqui, né? Ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta. Alimenta e sustenta. Alimentar, né? A comida, né? A bebida, o sustento. O sustento é a responsabilidade por assumir. Assim como nós assumimos pelo nosso corpo, ele diz que tem que assumir pela mulher também. Então essa é a parte do homem, para que tenha um casamento segundo os padrões do Criador que fez o casamento, né? Aí diz assim, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Isso aqui é com respeito a Cristo e a igreja. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Então ele está citando aqui naturalmente lá o capítulo 2 de Gênesis, lá no princípio, quando Deus criou a mulher, fez o casamento do Adão com Eva, ele falou isso, né? E agora está sendo repetido aqui, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Então Paulo está querendo falar sobre a família, a relação do marido e da mulher, mas a mente dele está tão voltada para Cristo e para a igreja que ele não deixa de fazer a conexão, né? É grande esse mistério, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aí ele termina dizendo o seguinte, assim também vós, agora está falando para o marido, né? Assim também vós, maridos, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Aqui ele reforça o argumento de que a mulher é o próximo, ou seja, aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, né? E aí ele está dizendo assim, e a mulher reverencie o marido. Ele começa dizendo as obrigações da mulher, a responsabilidade da mulher, né? No casamento. E depois ele discorre longamente sobre a responsabilidade do homem, mas ele termina, ele fecha o argumento dele, voltando novamente para a mulher. E ele fala assim, e a mulher reverencie o marido. Aí eu quero agora discorrer sobre essa questão agora, que está aí. E a mulher reverencia o marido, porque eu tenho observado que é claro que nós enfrentamos alguns medos, né? Ao traduzir a Bíblia, quando os tradutores traduzem a Bíblia, eu acredito que eles se deparam com determinadas expressões que eles têm medo de traduzir, alguns pelo menos têm medo de traduzir literalmente como está lá, né? Porque tem medo de ser mal interpretado, né? Tem medo de trazer má fama sobre a Bíblia, mas como é que a Bíblia, que é um livro divino, da parte de Deus, diz um absurdo desse, né? E aí os tradutores correm um risco de, querendo ajudar Deus, né, ocultar o verdadeiro significado da palavra que está ali. E é o caso aqui. Então eu vou
A palavrinha é essa, reverencie, né? E a mulher reverencie o marido. Reverencie. E agora eu quero recuar um pouco agora para o versículo 21. O versículo 21, que eu disse que eu comentaria no final, é esse aqui. Verso 21, Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha, temor de Deus. Sujeitando-vos aos outros no temor de Deus. Eu até pensei em uma época que esse sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus era assim, ninguém está superior a ninguém, um manda no outro, né, e vice-versa. Mas não é bem isso, não. Quando eu digo sujeitando uns aos outros, é por causa da hierarquia que eu já disse, que existe dentro da obra de Deus, existe uma hierarquia. Sujeitando-vos uns aos outros, de acordo com a hierarquia que a Bíblia estabelece. Por isso que em seguida ele vai falar da mulher como sujeita ao marido, né? Segundo os padrões da Escritura. A sujeição é conforme a Escritura especifica. No caso aqui é a mulher que é sujeita ao marido. Mas a palavrinha que aparece aqui, que eu quero enfatizar, é que é verso 21, é assim, no temor de Deus, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. A palavra temor é a palavrinha phobos. Phobos. E aqui ela foi traduzida por temor. Temor. Mas examinando a concordância bíblica de Strong, ou a Bíblia de Strong, que é realmente um especialista, né, nos originais, ele diz o seguinte, que é verdade que a palavra phobos, ela pode significar também, como está aí, né, temor, não, aqui está temor, né, mas a palavra phobos mesmo, a rigor mesmo, ela significa medo, temor, aqui ele traduziu temor, né? E terror. Então, medo, temor e terror. A palavra phobos, né? É daí que essa palavra se tornou popular, como fobia, né? Hoje se tornou mais uma palavra psicológica, a psicologia se apoderou dessa palavra aí, fobia. Fobia é medo, aqui terror, né? É muito forte essa palavra, temor, terror, medo. Se tornou até às vezes até a linguagem vai sendo falsificada, né? Xenofobia, né? Que diz que é aversão a estrangeiros, mas na verdade aí a falsificação da palavra phobos, porque phobos significa medo, temor ou terror. Xenofobia literalmente seria ter medo ou pavor de estrangeiro, né? Esse seria o sentido. Acontece que no verso 33, quando Paulo termina dizendo, e a mulher reverencia o marido, a palavrinha reverencia que aparece aí no original é a palavra phobel. A palavra phobel é praticamente sinônimo de phobos, o phobos, né? É a mesma palavra. Então, eu percebi que eu examinei aqui a NVI, a King James, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Almeida Revista e Corrigida, e quase todas elas traduzem assim, reverência ou respeito. Elas usam as duas palavrinhas, reverência e respeito. Então assim, aí por isso que ele diz, né? E a mulher reverencia o marido. Só que examinando a concordância de Strong, o significado mesmo dessa palavra, que no original é a palavra phobel, o significado é terror, amedrontar, medo, espanto. É muito forte, no sentido de colocar medo, de fazer fugir de terror. Esse é o sentido original da palavra. Agora, eu até compreendi porque que os tradutores, né, pegaram o sentido mais brando, como reverencie, respeito. Essa palavra que é possível uma tradução dessa, é possível, só que é um sentido mais remoto, é isso aí, mas o sentido mais próximo, né, o mais original mesmo, é esse de medo, de temor e de terror. E aí eu lembrei que ao longo da minha vida, desde os meus primeiros passos na vida cristã, eu via, né, alguns pregadores dizer assim, não, quando a Bíblia diz assim, o temor do Senhor, rofobos tuteu, o temor de Deus é respeito, assim como a gente tem que ter respeito pelo nosso Pai, não é medo de Deus não, é respeito, mas à medida que eu fui estudando, eu fui aprendendo que o temor do Senhor é medo, é pavor, né? Diante, mas Deus é nosso Pai,
né? Porque Ele é nosso Pai, então a gente tem toda a liberdade perante do Pai. Realmente, Deus é nosso Pai, mas há um sentido de o temor de Deus é saber que Deus castiga, né? Que nós temos medo de pecar, com medo das consequências que advirão do nosso pecado, porque Deus não vai passar a mão pela cabeça, Ele vai castigar, e às vezes Ele castiga fortemente. É dentro dessa mesma linha de pensamento, de raciocínio, que nós podemos adotar, de querer pintar Deus assim mais como uma pessoa mais branda, né? Deus assim não é tão duro assim, que alguns acreditam que Deus não terá coragem de lançar ninguém no inferno. Não, mas Deus é muito bom, Deus é amor, Ele não vai lançar ninguém no inferno, não. No final todo mundo vai ser salvo. É nesse sentido aí que as pessoas acreditam, só que isso é uma falsidade. Ele vai lançar sim, né? Ele vai lançar, e Ele vai trazer juízo mesmo. E aqui eu não quero falsificar a palavra de Deus, né? E nem quero incorrer no erro assim, tipo, será que agora as mulheres vão ficar apavoradas com o medo do marido? Eu acho que não existe a menor chance disso acontecer, porque hoje, aí cada esposa aí, né, tome para si o sentido dessa palavra. Estou dizendo o sentido dela no original é esse mesmo, é ter medo, pavor e ter terror. Além de pode ter um significado também de reverência, que pode envolver isso aí, reverência e respeito também. Claro que reverência e respeito é necessário ter mesmo, mas não dá para ocultar esse sentido da palavra phobel, né? Que o especialista está dizendo que o sentido dela é esse, é de ter medo. Então, por que Deus colocou essa palavra aí? O Espírito Santo colocou, usando Paulo. Quem quiser aceitar, que aceite. Mas o certo é que essa palavrinha está conectada, o verso 33 está conectado com o verso 21. Verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu botou temor correto. Aqui, e a mulher reverencia o marido. E se botarmos, e a mulher tenha medo do marido, tenha terror do marido, e algo desse sentido aí, é bom refletir, né? Porque o que o diabo quer é torcer a escritura. O que eu vejo na prática mesmo hoje é muitos maridos tendo medo da mulher, né? E vai aumentando esse negócio aí. O marido tem medo da mulher, e algumas mulheres, às vezes, elas, por não serem instruídas, achar que é isso mesmo, né? O diabo está aí fazendo a cabeça. Então, eu estou dando aí o sentido, porque é assim que Deus está dizendo. Como ter uma família feliz? Cada membro da família, principalmente o marido e a mulher, cada qual fazendo a sua parte. Claro que se a mulher fizer a sua parte e o marido não fizer dele, não vai dar certo. A família vai ser destruída do mesmo jeito. Agora, se o marido fizer a sua parte e a mulher não fizer dela, o diabo também vai entrar com tudo. Então, só vai dar certo se tanto o marido fizer a sua parte, como a mulher fizer a sua parte. Isso devidamente esclarecido pela palavra de Deus. E quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser, não aceite. Não sou eu que estou inventando isso. Eu estou expondo aqui aquilo que eu creio que o Criador revelou. Ele falou como é que a família pode funcionar direito. É dessa maneira aí. Por isso que é difícil, né? Porque tanto é difícil para o homem como é difícil para a mulher. Agora, se alguém conseguir fazer isso, eu acredito que vai dar certo. Porque é a palavra de Deus, né? E Ele vela por ela para cumprir. Então, como ter um casamento feliz? Pelo menos esses dois fatores aí, do marido e da mulher, está aí a exposição de Paulo pelo Espírito Santo. Ele está mostrando qual deve ser a conduta do homem dentro do casamento e qual é a conduta da mulher. Cada um faça bom proveito disso aí. Em nome de Jesus, amém.